Boa noite, é um prazer tê-los conosco. Eu sou a Lívia Gandolfi e aqui ao meu lado está o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos e a todas, seja bem-vindo ao programa Voz do Trabalhador. Vamos aos destaques do programa de hoje. Negociações do setor de carnes e doces. Quais as novidades? Federação e sindicatos vão pressionar os usineiros. Centrais querem mais diálogo sobre pautas trabalhistas. E a agenda de reuniões para esta semana. Hoje é segunda-feira, 20 de maio de 2024, e o programa A Voz do Trabalhador já está no ar. Vamos iniciar então o programa de hoje falando sobre as negociações estaduais, porque na semana passada foram realizadas 2 negociações para o fechamento de convenções coletivas, uma para o setor de carnes, database em abril, e outra para doces e conservas, cuja database é maio. Pelo que o Marcelo já adiantou, as propostas não atenderam às reivindicações principais dos sindicalistas, né, Marcelo? Exatamente. Lívia, é uma situação assim meio até complicada, porque as pessoas não entendem o que é uma negociação. E às vezes muitas pessoas falam besteira e eles deveriam, todos nós negociamos todos os nossos dias, nós negociamos na nossa casa. Nós negociamos com o esposo, com a esposa, com o filho, que cada um quer comprar algo, quer ir no mercado pegar coisas que não há necessidade, não é necessário, quer comprar roupa. E sempre fala, não pode, que não tem dinheiro, a situação. Isso é uma negociação. Quando nós falamos isso, em trazendo isso para a negociação coletiva de trabalho, não é diferente. O sindicato faz uma pauta de reivindicação, entrega com antecedência, pedindo aumento real, falando da dificuldade dos trabalhadores que o piso salarial é baixo, o ticket é baixo devido às condições aí que está hoje no mercado, está tudo caro, mas mesmo assim, o outro lado não interessa. Eles falam que não tem condições, reclamam, agora já está falando até da tragédia do Rio Grande do Sul que vai piorar a situação. Estão falando das mudanças agora da reforma tributária. Então, só está criando empecilho para as negociações. Então, para negociar aí não é fácil. E quando você traz esse assunto, nós sentamos para negociar o setor de carne, que derivados, que já faz quase 60 dias, que a data base é abril. Nós tivemos a audácia do patronal dizer que, infelizmente, só dá somente o NPC em tudo, que é 3,4%, que é referente à data base, que é abril, que é referente a março. Você entendeu? Então, eles não querem, diz que não tem condições. E aí, na mesa de negociação, nós falamos, nós explicamos o porquê. Porque o piso de R$ 1.787 para o setor de carne é muito baixo. A cesta básica de R$ 220, com esse aumento que está se aplicando, que foi a proposta, também é muito baixo. O que você compra hoje com R$ 220? Falamos para o patronal. E aí, do que chama a atenção, Lívia, na convenção de carne não tem PLR, porque a lei não diz sobre o PLR. Ela fala, só cita, não fala, é o sindicato que negocia. Como é uma convenção coletiva que fica estadual, que é um guarda-chuva, então nessa convenção não tem o PLR. Então eles sentaram em cima no momento da proposta, nós falamos assim, nós não vamos aceitar essa proposta. E com isso nós suspendemos a negociação, marcou a agenda aqui para no dia 4 de junho, para tentar aí construir aumento real, mas já disse que aumento real está difícil e talvez não vai conseguir. Essa foi a resposta deles, mas nós vamos lutar para tentar melhorar essa situação. Então, os trabalhadores do setor de carne, sabemos que já está data base abril, mas aguarda mais um pouquinho que nós vamos tentar buscar aí um número aumento real aí para ajudar aí a minimizar a situação de cada trabalhador e cada trabalhadora. E já falando também no setor de doces e conserva, que teve a reunião pela manhã de carne e à tarde foi de doce, a situação foi pior ainda. Nem sequer trazer o NPC se trouxe. Foi trazer algumas pautas de reivindicação da parte deles. Nós entregamos uma pauta com mais de 120 itens. Itens que poderia ser discutido ali, não. Estão falando da pauta deles, que tinha que reduzir isso, tirar aquilo.
Então, com isso, não apresentou nada. E naquele momento, quero chamar a atenção aqui, Lívia, que tinha 3 federações juntas naquele momento. As 3 federações, a gente pediu licença ao patronal, separamos e nós discutimos as 3 federações, qual o rumo que nós ia tomar, o que nós queríamos, cada federação queríamos para discutir, e ali tomou uma decisão que não dá para todo mundo falar e tirar um coordenador para coordenar as negociações. E nessa coordenação, mais uma vez, fui indicado para coordenar para as 3 federações no setor de doce. E aí, quando nós chamamos o pessoal de volta, o patronal, e aí eu tive a responsabilidade, que não é fácil, você ser um negociador estadual ainda de 3 federações. E aí eu falei, não, é o seguinte, nós precisamos, no mínimo, aumento real. Nós só vamos sentar para tratar de qualquer assunto aqui se a gente vir discutir aumento real, que os trabalhadores estão nos aguardando, esperando uma resposta quanto antes sobre aumento real. E sendo assim, nós pontuamos todos o que nós não abrimos mão, queremos, além do aumento real, aumento na cesta, aumento também no PLR, falamos também do auxílio creche, então fizemos várias pontuações lá, e aí eles marcaram uma nova rodada para o dia 22 do 5 lá na FIES para a gente debater sobre esse assunto. Então, só para os trabalhadores entenderem que negociar não é fácil. De um lado já tem um não, e nós temos que transformar esse não em si fica muito difícil e complicado. E se a gente não tiver o apoio dos trabalhadores, para quando chegar na Assembleia, na porta da empresa, dizer assim, realmente sindicato, estamos juntos, o que você decide, nós estamos juntos, nós não vamos aceitar isso, nós vamos perder força se você não fizer isso. Então é importante aí os trabalhadores ficarem atentos com isso. Então, Marcelo, pelo que você nos disse até agora, é aquela velha choradeira na mesa de negociação, é muita resistência do patronal e perde-se muito tempo, porque já foi feita uma pauta prévia, que foi entregue com antecedência e eles ainda não estão negociando essa pauta. Eles vêm com outras coisas para serem ditas, com uma pauta própria, então quer dizer, vai se arrastando a negociação até chegar onde realmente é necessário. Exatamente. Por que isso acontece a choradeira, Lívia? Porque quando um trabalhador vai ser contratado pela empresa, principalmente a empresa, ela não fala a verdade para os trabalhadores. Ela fala assim, eu tenho aqui, eu te dou X de salário, um piso, eu dou X de cesta básica, X de PLR, eu te dou um plano de saúde, eu te dou um plano odontológico, eu te dou refeição. Ela fala que ela dá tudo. Aí o trabalhador acha que é realmente a empresa que dá. Se ela mesmo realmente dasse, a gente não estava falando desse assunto aqui. Ela ia mesmo aplicar o aumento, ia fazer tudo certinho, mas não. Quem conquista isso, quem dá aos trabalhadores um piso diferente do que um salário mínimo, é quem? É o sindicato. Um PLR que eu acabei de falar sobre ele, quem negocia é o sindicato, que a lei não prevê isso. Quem dá para ter um refeitório é o sindicato que conquista isso. Para ter uma cesta básica de alimentação, quem conquista é o sindicato, que na lei não prevê isso. Mas na hora da contratação, elas não falam que é o sindicato que conquista, não. A empresa dá. E a empresa não dá nada, se não for o sindicato que está lutando. Nós estamos falando o quê? Para renovar algo que já temos garantido. Eles não querem. Imagina que a empresa dá. Então, só para chamar a atenção dos trabalhadores e trabalhadoras, porque as empresas não dão nada. Isso é conquista do sindicato. A gente vai falar mais sobre negociação e também sobre PLR. Mas antes, eu queria discutir um assunto aqui com o Marcelo, que em São Paulo, muitos sindicatos estão se organizando, organizando suas bases para irem a Brasília no próximo dia 22 para participarem da Marcha da Classe Trabalhadora. Uma mobilização que vai reunir trabalhadoras e trabalhadores de todo o país lá na Esplanada dos Ministérios. O objetivo é apresentar ao presidente Lula e ao Congresso Nacional uma agenda que garanta o pleno emprego, melhores salários e desenvolvimento econômico e social do país. Dentre as bandeiras de luta estão a revogação da reforma trabalhista e da Previdência, a revogação do ensino médio e a valorização do serviço público, além da valorização do salário mínimo e das aposentadorias. O que eu queria te perguntar, Marcelo, é o seguinte: você acredita que o governo atual ele se fechou um pouco, ele se distanciou um pouco da pauta dos trabalhadores, se fechou um pouco para os pedidos
da classe trabalhista? Lívia, eu acredito que não e quero justificar o porquê. Hoje, nós somos culpados de tudo o que estamos vivendo neste país. Porque nós, eu falo a população brasileira, elegeu deputados e senadores. Infelizmente, nós elegemos pessoas de quê? Pessoas empresários. Hoje, a maioria dos deputados e senadores são empresários. E empresário tem funcionário. Ninguém vai criar uma lei para prejudicar a si. Você criaria uma lei, Lívia, para te prejudicar? Jamais. Então, por isso que nenhuma pauta que seja boa para os trabalhadores e trabalhadoras vai passar no Congresso Nacional. Porque quem faz lei são eles. Eles não vão fazer leis para prejudicar. E aí pode alguém falar assim, mas não tem dinheiro. Mentira. Porque o fundo partidário deles é bilhões e bilhões que nós pagamos para eles. Nós estamos falando de fundo partidário eleitoral. Para eles fazer campanha. Para isso tem dinheiro. Mas para ver pauta de interesse aos trabalhadores, isso não tem. Eles não querem, não tem interesse por causa disso. Então nós somos culpados e pode entrar qualquer presidente lá. Se nós não sabemos votar em deputados e senadores que realmente reconheçam o nosso trabalho de chão de fábrica, nós podemos ir para Brasília, como já fomos no passado, na reforma trabalhista, e muita gente chamou a gente de vagabundos, sindicalistas de vagabundo. Então, essa é a realidade. Então, não adianta fazer manifestações, porque no Congresso, quando a pessoa não é o senador, deputado, são empresário, é bancado por próprio empresário. O empresário que banca a candidatura dele, é o empresário que dá jatinho, é o empresário que faz os benefícios que ele quer. Então, jamais eles vão fazer algo contra essa classe tão poderosa que se diz, mas não tem uma classe livre poderosa igualmente a nossa, dos trabalhadores, porque sem a nossa mão de obra, eles não têm a riqueza que eles têm hoje. Falta mais união. A palavra-chave. A gente vai então para um breve intervalo e já voltamos. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está no ar e a pauta agora são as negociações locais, porque ao mesmo tempo que o Marcelo faz a coordenação das negociações estaduais pela FTA Interior de alguns setores, ele também tem conduzido as reuniões para o fechamento de acordos locais. Na semana passada, nós falamos da reunião com a usina Santa Isabel. E também foram realizados encontros com a usina São José da Estiva, São Domingos e Val Alimentos. Vamos detalhar então como é que foram essas reuniões, Marcelo? Tem boas notícias? Lívia, boa notícia não temos, né? Estou indignado aqui porque, infelizmente, a corda sempre, como diz, quebra para o lado mais fraco. Mas nós temos que parar de ficar ouvindo isso e aceitar isso. E levando em consideração as negociações deste ano, que nós estamos falando da inflação, que não é regra para seguir, mas se tornou assim nos últimos anos uma medida para se fazer uma negociação que seja ela, ser o balizador disso, as empresas estão sentando de buscar, não é nem que tem, querendo buscar o NPC, que é 3,23. Então, como falamos na semana passada, que estamos sentando para negociar, nós estamos negociando tanto na parte estadual, como Convenção Coletiva de Trabalho, como acordo local, que é a CT, mas está muito complicado e muito difícil. Quando a gente trazemos a situação da usina Santa Isabel, ela tentou trazer o NPC, o sindicato recusou na mesa,
e pediu que levasse para a diretoria que o sindicato, representando os trabalhadores, queremos aumento real. Inclusive aumento real considerado também no ticket de alimentação. Porque o ticket de alimentação entendemos que é baixo e onde a empresa não vai ter encargo social que pode também estar elevando esse valor, que isso é importante. Nós estamos vivendo numa situação que a alimentação ela é mais forte que temos, que todos os trabalhadores, toda a população, todos os empresários precisam da alimentação. Eles precisam reconhecer que os trabalhadores sejam valorizados com isso. E por isso que nós não vamos abrir mão disso. Nós vamos estar lutando enquanto tiver um trabalhador dizendo que é para a gente lutar. Para fazer isso, a diferença nós iremos fazer. Então, pessoal da usina Santa Isabel, vamos aguardar mais um pouco. Se não vir uma proposta concreta aí, que atenda os anseios dos trabalhadores, aí sim nós vamos levar a proposta oficializada em ata, nós vamos levar para a Assembleia. Mas acredito que nós vamos avançar e ter aumento real para a gente apreciar aí para aprovação ou não do nosso acordo coletivo local. Mas não foi marcada mais uma reunião? Aí ele levou para a direção e ia dar um retorno assim que a diretoria decidisse ou fizesse uma nova proposta que seja diferente do que o NPC. Certo. Também nós teve a reunião com a usina estiva, que não foi diferente, foi a mesma situação. Veio trazendo o NPC que tinha e aí nós já descartamos e falamos, pode sentar com a diretoria e queremos aumento real, porque é o aumento real que nós queremos, que vocês receberam a pauta, e já sabendo disso, qual era o nosso objetivo de aumento real, principalmente no momento que a inflação está tão baixa e sempre repito aqui, além de ela ser baixa, ela não corresponde com a verdade, o que nós vamos no mercado praticamente todos os dias, os preços estão variando aí e isso não corresponde com o nosso salário. Por isso que nós falamos sobre isso. A usina São Domingos também veio também para falar sobre a negociação, também veio com a proposta aí do NPC, que nós falamos que nesse momento não tem nem argumento para as empresas aí, inclusive a São Domingos, trazer somente o NPC, dizendo ainda com dificuldade ainda. Nós falamos que nós não vamos aceitar também essas condições. Então todas elas vão, a COFCO também veio no mesmo sentido, parece não, se uniram de fato. Porque os trabalhadores não são unidos, mas as empresas são muito unidas. Elas conversam. Então veio na mesma situação, falando que ia buscar o NPC, que não tinha o NPC, e nós falamos não, nós não vamos aceitar, e enquanto isso não trazer uma proposta concreta, nós não iremos nem fazer a assembleia para a gente não estar gastando aí tempo, a não ser que eles digam que é a última proposta, aí sim nós iremos a apreciação dos trabalhadores, onde nós vamos decidir o que nós queremos, se vamos prosseguir para um dissídio coletivo ou não. Mas está muito cedo ainda para ser a última proposta, né? Acabou de começar a negociação. Exatamente, mas como estão todos armado, vamos dizer o termo lá, todo mundo na ofensiva dizendo que não tem condições. Estão falando que as empresas que não produzem açúcar até o ano que vem vão fechar, porque a entre-safra o álcool abaixou. Na safra o álcool continua baixando, então falou quem não tem, só tem destilaria, a partir do ano que vem pode fechar as portas. Esses argumentos que eles vão falando. Que eles falam todos os anos. Exatamente, sempre eu falo nas assembleias, as usinas vendem tudo, só não está vendendo por enquanto ainda, não está ensacando a fumaça, porque o resto vende tudo. E a Val Alimentos, teve a reunião? Não teve a reunião, eles tinham a reunião agendada, só que desmarcou, deixou para o dia 27, a próxima rodada. Tá, e aí, por falar em usinas, a federação e os sindicatos vão se unir ainda mais para pressionar os usineiros, né, Marcelo? Porque uma vez que a Única não quer reconhecer a federação para negociação, e aí eu queria só fazer um complemento, que a gente estava falando das usinas aqui locais, aí você entra nas redes sociais dessas empresas e tá lá, recorde de moagem, parabéns, porque a equipe unida, porque isso é esforço do trabalhador. Ok. Então, como é que tem recorde de moagem
e aí, no ano que vem pode fechar, não tem dinheiro para pagar. É muito contraditório esse comportamento deles. Exatamente. Infelizmente é assim que funciona. E aí cabe o sindicato ainda intermediar tudo isso, trazer o conhecimento dos trabalhadores, a realidade que está acontecendo, as posições da empresa. E aí quando você já entrando na tua pergunta, que hoje as empresas de usinas de açúcar estavam brindado através do seu patronal que chama Única. Já uma vez que a palavra, Lívia, vamos ter mudar, não é reconhecimento, que não quer ter com a nossa federação, não quer ter disputa, porque esta federação, onde é que eu faço parte, onde eu sou a coordenação, nós vamos buscar aumento real, enquanto outra não busca, e então por isso que ela diz, só vou fechar com uma federação. Infelizmente, é assim que nós enxergamos, que por isso que ela não quer fazer uma convenção coletiva de trabalho, porque nós queremos aumento real. Porque não é justo um trabalhador do setor de usina de açúcar, que está pela convenção coletiva de trabalho, ter um piso salarial de R$ 1.606. Isso não pode, isso não é aceitável uma coisa dessa. Se a gente comparar um setor de doce, qualquer empresa de doce que tiver 10, 15 funcionários, no mínimo o piso é R$ 2.070. E porque a usina não pode pagar mais do que isso. Então é contraditório tudo o que está falando, do que mostra, do que é talento, do que é metas batidas, mas não valoriza o trabalho dos trabalhadores. E levando em consideração o ticket de alimentação do Estado é R$ 200. Então não dá para a gente estar aqui falando em convenção coletiva de trabalho. Mas levando em consideração que nós realmente estamos unidos aqui da nossa federação, junto com os sindicatos de Catanduva, Jaboticabal, Araraquara, Igarapava e Araçatuba, nós que temos usina na base, nós vamos estar fazendo a assembleia, trazendo os trabalhadores mais ainda para envolver nas negociações, chegar dentro da empresa e dizer, esse aumento que vocês estão sugerindo aí, que seja somente NPC, nós não aceitamos, não queremos, porque isso nós vamos ganhar força. E por isso que nós estamos juntos, porque agora nós vamos dar nome. Hoje não temos Única para defender mais as usinas. Nós vamos dar nome de cada RH, de cada grupo, porque não querem dar. Porque antes eu usava o nome Única, ou seja, doutor Elimara. Hoje não existe para a nossa federação ela. Existe agora CNPJ e CPF que sentar na mesa para negociar. Então, a desculpa de estar atrás da Única não tem mais atrás. Nós vamos ter que falar, dar o nome a cada pessoa que acha que não tem para dar aumento. Nós vamos falar o nome dessas pessoas nas assembleias a partir de agora. Então não vai ter mais o que esconder as usinas. Porque agora nós vamos para o corpo a corpo, com nome de empresa por empresa, do que eles querem fazer. Então é a hora, é a vez, é o momento do trabalhador se unir ao sindicato e dar força a esse movimento que vocês estão iniciando para conseguir o aumento. Além disso, Lívia, porque também eu quero chamar a atenção, há vários anos nós nunca conseguimos aumento real. E o ano passado, sempre eu friso aqui nos programas aqui, na coordenação junto com outros companheiros de outros sindicatos, na coordenação do ano passado, no primeiro semestre, nós conseguimos aumento real de 1% a 1,67%, eu falo no salário, fora a ticket de alimentação que nós conseguimos até 40% de aumento. Isso foi histórico o ano passado. Aí eu te faço a pergunta, quanto que foi o aumento salarial, o registro salarial do setor de usina? 3,83% e no máximo 4% em convenção coletiva. Por quê? Essa fica a pergunta. Por quê? Por isso que eles não querem fazer uma convenção coletiva. Porque em todos os outros setores, os setores de doce, nós conseguimos 5,5% numa inflação de 3,83%. Por isso que nós conseguimos. Então, por isso que a Única não quer sentar com a gente, porque nós vamos buscar aumento real. Essa é a realidade e por isso que nós estamos aqui para dizer que as empresas de base, nós vamos lutar para buscar aumento real, sim. A gente vai fazer um breve intervalo agora e já voltamos. É rapidinho. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação.
A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do acordo coletivo de trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta. E agora a gente vai para aquele quadro de perguntas e respostas em que você manda o seu questionamento e o sindicato responde. Aproveito para te convidar, então, a deixar sua pergunta nas nossas redes sociais, ou por e-mail, WhatsApp, enfim, aonde você se sentir mais confortável. Deixa sua pergunta que a gente responde aqui no ar. Marcelo, não foram feitos os pagamentos dos trabalhadores do grupo Virgulino de Oliveira. Há alguma informação sobre isso? Sim, eu tive a informação realmente do que está acontecendo isso. Ligamos na empresa para saber o motivo deste atraso e por que ainda não aconteceu o pagamento. A resposta é: o juiz ainda não liberou o valor para ser disponível para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, mais uma vez reforçando, não depende da empresa, depende do juiz, da recuperação judicial, que está faltando a liberação. Ele liberou na questão do desembargo que ele deu lá, mas só que ele não liberou fisicamente o dinheiro que vai para a conta dos trabalhadores. Isso aí não foi liberado. Então, ele liberou no processo, mas não liberou o valor para a conta bancária dos trabalhadores. Só para chamar a atenção sobre isso. Então, dependemos do juiz. Exatamente. Marcelo, qual é a diferença entre convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo por empresa no tocante ao piso, ticket alimentação? Muitas pessoas fazem algumas confusões sobre isso. Quando a gente fala convenção coletiva de trabalho, nós estamos falando que ela é uma convenção, ela é estadual. Quando falamos do ACT, que é Acordo Coletivo de Trabalho, é acordo local. E não é local a cidade por cidade, é local por empresa. Cada empresa faz um acordo, isso se chama Acordo Coletivo de Trabalho. Então, cada CNPJ tem o seu acordo e com valores diferentes. Então, quando eu quero chamar a atenção aqui aos trabalhadores que a Convenção Coletiva de Trabalho, nós se tratamos como um guarda-chuva. Ela é feita em São Paulo, e aí onde tem uma empresa que tem 2 funcionários, para não fazer um acordo coletivo local, se usa a Convenção Coletiva de Trabalho. Porque às vezes uma base territorial grande, às vezes tem uma cidade com 100 quilômetros, com 2 funcionários, às vezes a gente não consegue chegar, às vezes nem sabemos que existe essa empresa. Porque geralmente as empresas se escondem para não pagar o valor correto aos trabalhadores. Mas quando nós temos uma convenção coletiva de trabalho, nós estamos amparando todos os trabalhadores do estado de São Paulo que tem uma garantia de convenção coletiva de trabalho, que vale mais do que a lei. Então essa é a diferença. E quando se trata sobre cláusula também, é algumas coisas que no acordo nós conseguimos colocar. Tipo plano de saúde, que na convenção não tem. PLR, muitas convenções não tem, mesmo nós fazendo a convenção, só que lá tem muitos empresários, negociadores, então é difícil sair um consenso em tudo. Quando você chega numa empresa, tem a facilidade de você pegar um ticket de alimentação maior, de um piso maior, de um PLR, por isso que o setor de carne não tem, porque vários empresários juntam e um fala que não quer, quem quer pagar? Ninguém, então um puxa pelo outro e acaba não acontecendo. Quando a gente vem para a base, aí sim, nós conseguimos avançar. É um exemplo claro que eu dou aqui no setor de usina. O piso estadual é R$ 1.606,86. O ticket é R$ 200. Só que nos nossos acordos, o menor piso de usina é R$ 1.745. E o ticket é R$ 265. Você entendeu? Então tem essa diferença de você buscar algo a mais. E aí você vai avançando até... nosso acordo tem ticket até de R$ 648.
Então, essa diferença que no acordo local nós temos a possibilidade de buscar mais coisas, melhoria, plano de saúde, refeição, um ticket de alimentação melhor, até abono sindical nós estamos conseguindo, você entendeu? Então é muito importante ter aí o acordo coletivo local que nós buscamos melhoria aos trabalhadores de cada empresa. Que aí entende-se melhor o que acontece na base, né? E aí consegue negociar com as condições que se tem ali naquela empresa, naquele local, né? Diferente de quando você negocia pelo estado inteiro. Uma outra pergunta que chegou, eu gostaria de entender melhor como funciona o PLR, o Programa de Participação nos Lucros. Toda empresa é obrigada a pagar? É uma boa pergunta, mas infelizmente a lei que foi instituído o PLR, a medida provisória 1982 de 76, foi uma medida provisória e depois, dia 26 de outubro de 2000, ela passou por várias modificações. Ela não diz que a empresa é obrigada a pagar, porque ela vem em fase genérica. Cria-se um programa, tem uma parte que os trabalhadores, a empresa, o sindicato participa, só que não fala valores e não fala que é obrigado a ter. E aí, quando tem umas empresas espertas, ela faz o quê? Ela cria um programa, coloca as metas não atingíveis e no final dá o quê? Zero. Então o trabalhador não tem. E tem empresa que infelizmente não faz, nem tem nada, porque a lei não diz que é obrigada a ter. Você entendeu? Então, no nosso setor da alimentação, o único convenção que não tem PLR é o setor de carne. O único. E só que todas as empresas locais, nós temos acordo com PLR, variando aí de um salário e meio, 2, depende aí das negociações. Então, só chamar a atenção, por isso que é muito importante dizer que é o sindicato que negocia. A lei não prevê valor para a PLR. Por isso que muitas empresas, muitas pessoas me procuram de outro segmento para eu nunca recebi o que é isso que vocês falam no programa lá. Eu falei, então, é o sindicato que luta, é o sindicato que busca, é o sindicato que negocia um valor de PLR. E muitas vezes participa das reuniões, né, Marcelo? Exatamente, porque as reuniões de fechamento, principalmente no setor de usina, nós perguntamos, por que não bateu essa meta? Mas vocês falaram que ia ser atingível. Por que não bateu? Nós vamos buscar o coordenador, a liderança lá do aquele setor para justificar porque aquela meta não alcançou. Porque para ter um programa tem que ser um programa que tem metas atingíveis, que o trabalhador ele mensura todo mês para ver se a meta está batendo ou não. Se não está batendo, vamos buscar bater. Agora, se é impossível de atingir, aí o nome já diz, é impossível também conquistar. E uma última pergunta, Cutrale, já fechou o dissídio? E aqui eu queria aproveitar essa pergunta para que você explicasse o que é dissídio, porque muitos trabalhadores eles não entendem, faz essa confusão. Acho que fechar o dissídio quer dizer fechar o acordo, o reajuste. Exatamente. Aos trabalhadores da Cutrale, só voltando a refrisar que a data base de vocês é junho. O NPC de junho deve sair provavelmente lá em torno do dia 13 ou dia 14 de junho, que é referente a maio, tá? Então a data base de vocês é junho, o NPC é de maio, que vai sair em junho. Então não fechou e jamais o Sindicato da Alimentação de Catanduva fechará qualquer acordo ou convenção coletiva sem fazer assembleia com os trabalhadores da base. Que volto aqui a dizer, quem aprova acordo ou convenção coletiva de trabalho são os trabalhadores. Então fiquem tranquilos, ainda não saiu nada. Assim que sair o valor do NPC e se a empresa apresentar a proposta, nós iremos levar até vocês para vocês apreciar se concordam ou não. Mas adianto aqui que nós vamos buscar aumento real também. Como nós estamos tentando aqui na database abril, maio e junho, vamos fazer a mesma coisa. E trazendo sobre o que é dissídio coletivo, às vezes as pessoas falam, dissídio saiu. Tira essa palavra da sua mente, que dissídio coletivo são ações ajuizadas no tribunal para selecionar conflitos, quando o sindicato e a empresa não entra em comum acordo entre as partes, faz o quê? Entra com dissídio coletivo de trabalho, que aí um juiz do tribunal que fica da nossa aqui, a 5ª região em Campinas, ele vai decidir
qual é o direito que o trabalhador vai ter. Aí tira do poder da empresa e tira do poder do sindicato, é ele que decide, que é o juiz. Que aí o pessoal ainda brinca, a gente tenta e fala, o capa preta que vai decidir. Então, aí o que ele vai decidir? Cada juiz tem uma sentença, ninguém sabe o que vai vir dele. Então, só para você ter noção, dissídio é isso. Então, a negociação coletiva que nós estamos fazendo agora é o quê? É um instrumento usado por nós, sindicato, com o objetivo de garantir direito dos trabalhadores que está na lei e também aqueles que não estão na lei, como eu falei para vocês, PLR, cesta básica, ticket de alimentação, plano de saúde, ou algo a mais, como a adicional noturna, que na lei diz que é 20%, nós conseguimos 35%, chegamos a 60%. Horas extras, que na lei diz que é 50%, nós vamos buscamos sempre 60%, 70%. São isso que nós vamos negociando isso, isso chama negociação coletiva. Quando isso não tem mais atrativa tanto da parte do sindicato quanto do empresário, aí sim se instaura dissídio coletivo, onde vai ser juizado no tribunal que fica em Campinas, na 5ª região. E que pode demorar para sair, né? Exatamente. Não é assim, chegou lá na mesa dele, ele vai ver, vamos decidir por isso. Pode demorar bastante para sair o resultado. Então, por isso que se posterga a possibilidade de um dissídio coletivo. Exatamente. Tem convenção coletiva da outra federação, da Independente, que está em dissídio, vai fazer um ano, fez um ano agora, que o 30 de abril venceu, e aí está lá no TST em Brasília, porque vai para Campinas, se alguém das partes que perde, tem a opção de recorrer. E para recorrer para onde? Para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que lá os ministros vão decidir se dá prosseguimento ou não, quem ganha ou quem perde. Marcelo, vamos então agora à agenda da semana, para o pessoal saber o que está por vir aí? Vamos lá, vamos começar pela federação. Nós teremos agenda no dia 22, no setor de doces e conserva na Fiesp, às 9h30. Nós temos também no dia 4, já antecipamos aqui, de junho, para o setor de carnes e derivados, tá? E assim que sair qualquer decisão dessa aí, nós traremos aqui de volta todas as informações para os trabalhadores. Se no meio desse intervalo aqui acontecer algo, no próximo programa nós vamos trazer tudo o que aconteceu durante a programação que não estava no ar. Nós vamos trazer aqui para vocês não ficar fora nada da programação. Agora, trazendo isso para o acordo local, que é acordo coletivo de trabalho não convenção, acordo, nós temos aí a Pureia no dia 21, às 8h30, temos a Coagrosol no dia 24, às 10 horas, nós temos a Chavante no dia 24 também, às 13 horas, tá? Então, vamos estar sentando para tentar ir buscar aí, para tentar fechar um acordo dentro desse mês, para que os trabalhadores já possam receber no 5º dia útil aí de junho, já o teu salário atualizado, para não ser retroativo, depois vem aquela situação do imposto de renda, se você caiu na faixa, ou então do INSS também. Passou a faixa do valor lá, passa a pagar mais um pouquinho. Então nós estamos fazendo todos os esforços, mas lembrando, nós só vai fazer esforços para fechar com aumento real. Se for para inflação, pode deixar para outro mês, que nós queremos brigar por aumento real. Então aguardem, e tendo novidades, além de divulgar aqui, o sindicato vai para a porta da empresa para conversar com o trabalhador. Exatamente. E quando o sindicato aparecer na porta da empresa, na assembleia, chama a atenção aos trabalhadores. Parem, convide os seus amigos, seus colegas de trabalho, porque a tua decisão vai valer para todas das empresas. Então você tem que ficar lá. Se alguém entrou, alguém vai decidir por você. Então fique na assembleia. Mais algum recado, Marcelo? Não. Vamos encerrar por aqui. O programa A Voz do Trabalhador fica por aqui. Se você não conseguiu assistir na íntegra, ele vai estar disponível no YouTube do Sindicato da Alimentação. E aí você aproveita também para compartilhar com os seus amigos, com a sua família, põe todo mundo para assistir e ficar por dentro de todas as novidades. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá! Uma ótima semana, que Deus abençoe.